Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a história dos comerciais da Mercedes-Benz. A marca é uma das fabricantes de veículos mais respeitadas no mundo e a reputação abrange todos os setores em que atua. No Brasil, é a mais antiga fabricante de veículos comerciais que ainda está em atividade e por décadas dominou o mercado de forma absoluta. Mas vamos conhecer mais o lado europeu da empresa, onde há modelos desconhecidos do público brasileiro. Alguns até são conhecidos, porém nunca deu certo de serem fabricados por aqui. Mas antes de começarmos a história, eu peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Carl Friedrich Benz nasceu no dia 25 de novembro de 1844, na cidade de Karlsruhe, no estado de Baden-Württemberg, divisa com a França. Seu pai era maquinista Johann Georg Benz, mas ele faleceu de pneumonia quando Carl tinha apenas 2 anos. Apesar das dificuldades, sua mãe conseguiu criar Carl e pagar sua faculdade no Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, uma instituição altamente renomada, onde 6 alunos ganharam um prêmio Nobel. Após a graduação, Benz passou a trabalhar com fundição de ferro e aço, e nessa época conheceu sua futura esposa, Cecilie Bertha Ringer. Bertha, como era mais conhecida, era de família rica e pagou o dote antecipadamente para que seu futuro marido continuasse nos negócios. Após o casamento, foram viver em Pforzheim, próxima à cidade de Karlsruhe. Bertha Benz confiava que o projeto que Carl estava criando pudesse ser lucrativo. Benz era fascinado por mecânica e estava criando um veículo capaz de se locomover sem o uso de animais. Até que no ano de 1886, Carl Benz finaliza seu projeto, que seria sua terceira tentativa. No entanto, ele ainda não confiava em sua invenção e achava que não era boa o suficiente, já que a apresentação do invento não teve a receptividade esperada. Mas Bertha insistia no automóvel de seu marido e decidiu por conta própria viajar com o invento até a casa de sua mãe na cidade de Mannheim, a 106 quilômetros de onde viviam. Seus 2 filhos adolescentes acompanharam na viagem e ela conseguiu fazer isso ida e volta, que apesar de alguns problemas foi um sucesso. Após Carl consertar os defeitos relatados pela esposa, passou a comercializar o patente Motorwagen a partir de 1888, se tornando no primeiro automóvel a ser comercializado no mundo. O Benz Patente Motorwagen era na verdade um triciclo com motor de 1 cilindro com 954 cilindradas. Enquanto isso, em Stuttgart, capital do estado de Baden-Württemberg, os sócios Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach estavam criando um novo empreendimento para construir motores a combustão interna, desde que saíram da Deutsche Gasmotorenfabrik, empresa fundada por Nikolaus Otto, o criador do motor com ciclo 4 tempos. Em 1890, fundam a Daimler Motorengesellschaft, ou simplesmente DMG. A empresa tinha o intuito de criar pequenos motores a combustão interna, baseados na tecnologia dos motores estacionários da época. Os sócios passaram a criar motores e fazer experimentos nos mais variados veículos, e o primeiro sucesso foi o barco Neckar, com muitas unidades encomendadas. Outra fonte de renda era a construção e comércio de seus motores compactos, além da venda de licenças para outras fabricantes. E logo passaram a fabricar automóveis. Porém, Gottlieb Daimler faleceria no dia 6 de março de 1900, aos 65 anos. Maybach ainda continuaria à frente da empresa e no ano de 1901, o rico empresário e diplomata austríaco Emil Jelinek encomendou um automóvel com diversas soluções nobres como o uso de alumínio e magnésio, além do alívio de peso, já que Jelinek promovia muitas corridas pela Europa. E quando o veículo ficou pronto, Emil decidiu homenagear sua filha de 10 anos, Mercedes Jelinek, e batizou o carro de Mercedes. Com a boa receptividade do modelo, a Daimler passou a usar o nome Mercedes como marca de automóveis. Na época, a Benz já tinha muitas concorrentes no país e na Europa, mas era considerada a maior fabricante de automóveis do mundo, vendendo 572 unidades no ano de 1899. Nessa época, os filhos de Carl, Eugen e Richard, já ajudavam a administrar a companhia.
já tendo 3 fábricas e mais de 3.000 funcionários. Durante a Primeira Guerra Mundial, criou a série de motores BZ para aeronaves, que foram bem-sucedidos e milhares de unidades foram construídas. A Daimler também colaborou na guerra construindo motores e até pequenas aeronaves. Tanto a Daimler quanto a Benz conheciam a importância dos veículos e transporte de carga, e ambas as empresas fabricavam caminhões, e durante o confronto muitos deles foram feitos para as tropas alemãs. Mas depois que a guerra acabou, as duas empresas passaram a sofrer a grave recessão que assolava a Alemanha. No início dos anos 20, o marco alemão sofreu uma desvalorização severa por causa de uma hiperinflação descontrolada, chegando a 29.500% ao mês. Tanto a Benz quanto a Daimler estavam lutando para sobreviver, e o banco Deutsche Bank sugeriu que as duas empresas unissem forças, já que ambos deviam à instituição e aceitavam as ações da nova companhia para sanar as dívidas. Então, no dia 28 de junho de 1926, surgiu o grupo Daimler-Benz, e os veículos passaram a ser comercializados sob a marca Mercedes-Benz. O logo unia a coroa de louros da Benz com a estrela de 3 pontas da Mercedes. Nesse mesmo ano, a nova empresa já apresentava seus primeiros veículos comerciais, denominados de série L, inicial de Lastwagen, que é caminhão em alemão. Os modelos vinham equipados com motores de 4 cilindros a gasolina e potências de 45 a 70 cavalos, sendo que os modelos eram a continuação dos bem-sucedidos Benz 5CN. Já no ano de 1927, a empresa passa a equipar os caminhões com o novo motor diesel OM5. Ambas as empresas já tinham um pouco de experiência no desenvolvimento desse tipo de motor em veículos. O motor de 6 cilindros em linha com 8,6 litros e potência de 69 cavalos foi o primeiro diesel fabricado pelo novo grupo. Os caminhões passaram a ser bem aceitos e a empresa ampliou bastante a linha, com capacidades de 1,5 toneladas até 5 toneladas. Em 1928, a empresa lança o Ackerschlepper OE, o primeiro trator da marca. O pequeno modelo de 1 cilindro a diesel produzia 24 cavalos, porém, ao contrário do que ocorreu nos automóveis e caminhões, os veículos agrícolas não fizeram sucesso e só produziram 100 unidades até 1931, quando encerraram a produção. Em 1929, lança o modelo G3, sendo o primeiro veículo trucado da marca, com tração 6x4, e foi desenvolvido para as Forças Armadas. E no dia 4 de abril de 1929, falece Karl Benz, aos 84 anos. E ainda no mesmo ano, no dia 29 de dezembro, foi a vez de Wilhelm Maybach, que faleceu aos 83 anos. Tanto Benz quanto Maybach e seu sócio Daimler são 3 dos engenheiros mais respeitados da história da indústria automotiva, sendo alguns dos responsáveis pelo nascimento do automóvel e sua indústria. A partir dos anos 30, a Mercedes-Benz decidiu mudar sua nomenclatura para designar a capacidade de carga em quilos, e em 1935 lança um pesado L10000, com motor de 150 cavalos e dotado de tração 6x4. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Mercedes-Benz ajudou ativamente as Forças Armadas alemãs, fabricando motores como os lendários DB600 e DB601, que equiparam tanques e aeronaves, além dos caminhões LG3000, que após a guerra continuaram sendo vendidos para o público civil. Isso sem mencionar os automóveis de uso pessoal de Adolf Hitler, como o W31, um automóvel de 6 rodas com tração 6x4, e o 770K Tourenwagen, feito em 1939, um enorme carro com 6,70 de comprimento equipado com motor de 8 em linha com supercharger. No dia 5 de maio de 1944, falece Berta Benz, aos 95 anos. Com certeza, se não fosse sua iniciativa, incentivo e crença na invenção do marido, a indústria automotiva poderia não ter existido. A rota feita por Berta foi imortalizada pelo governo alemão e há diversas homenagens à sua memória. A Mercedes-Benz teve boa parte de suas fábricas destruídas por ataques aéreos e foram ocupados pelas tropas norte-americanas. Somente em 1946 que tiveram permissão para produzir veículos. Apesar dos automóveis da empresa serem sempre associados a luxo, ela teve de se adaptar e passou a disponibilizar modelos mais simples para vender ao público com dinheiro curto, surgindo até o modelo 170V em versão picape, que felizmente teve boas vendas e ajudou a reerguer a firma. Após a guerra, a fábrica de máquinas e fundição Boehringer desenvolveram um projeto do engenheiro Albert Friedrich,
um pequeno caminhão com tração nas 4 rodas, que unia as habilidades de um veículo de carga com trator, e assim nasce o Unimog. O veículo, que usava motores Mercedes-Benz, fez um grande sucesso, que era até demais para a pequena fábrica artesanal. E em 1950 decidiram vender a produção e a propriedade do veículo para a Mercedes-Benz, que passou a fabricá-los a partir de 1951. Outro passo importante para a Mercedes-Benz se recuperar foi entrar no ramo de ônibus. Tanto a Daimler quanto a Benz fabricavam ônibus até a Primeira Guerra Mundial, sendo que o modelo da Benz de 1895 é considerado um dos primeiros ônibus da história, e em 1949 lança o modelo O3500, sendo o primeiro ônibus feito pela Mercedes-Benz. O O do nome significa Omnibus, que é ônibus em alemão. A vinda da Mercedes ao Brasil começou até mesmo antes do incentivo à indústria nacional, que foi feito por iniciativa do empresário polonês Alfred Jurzykowski. Numa viagem a negócios que ele fez ao Brasil, descobriu que os veículos terrestres comerciais eram muito deficientes no país. Jurzykowski, que havia sido representante da Mercedes-Benz em seu país antes da guerra, enxergou uma oportunidade e decidiu representar a corporação alemã no Brasil. E a partir de 1949 passou a montar os veículos no país no regime CKD, com filiais no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1953 foi fundada a Mercedes-Benz do Brasil S.A., sendo que 75% do capital investido foi do imigrante polonês e só 25% da corporação alemã. E já começaram a construir uma fábrica em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Enquanto isso, na Europa, a Mercedes lança o LP 4500 em 1953, o primeiro cabine avançada da empresa. Pouco tempo depois reestilizaram o modelo e mudaria seu nome para LP 312. E o pesado LG 315 com tração 4x4 e motor de 145 cavalos. Além do ônibus O312, cujas linhas seguiam o cabine avançada LP 312, usando a mesma frente do caminhão. Nos anos 50, os automóveis da Mercedes estavam fazendo sucesso nas corridas. E em 1954 criaram um caminhão especial para transportar seus carros, o Renntransporter, que era um veículo derivado da linha de automóveis, usando do mesmo motor de 6 cilindros do aclamadíssimo esportivo 300 SL, que tinha potência de 192 cavalos e era capaz de chegar a 170 km por hora de velocidade máxima. O modelo era tão bonito e chamativo quanto os carros de corrida e até ganhou o apelido de Maravilha Azul. Em 1955 surge o L319, um caminhão leve com cabine avançada com motor de 4 cilindros e 65 cavalos. Em 1956, a fábrica de São Bernardo do Campo fica pronta e passaram a fabricar o modelo médio L312 com capacidade de 6 toneladas de carga e motor de 110 cavalos. Também em 1956 surge na Europa a linha pesada 326, que era disponível tanto com frente bicuda quanto com cara chata, e desenvolvia potência de 200 cavalos. Logo a linha dos pesados seria ampliada com o LP 333 e LP 334. Aos poucos, a Mercedes-Benz estava seguindo a tendência europeia de caminhões com cara chata, mas em 1959 criaram um novo modelo de cabine semi-avançada, o L322 com linhas arredondadas, lembrando os modelos LP. Nessa época, a filial brasileira já fabricava caminhões e motores a pleno vapor. E também passaram a construir seus famosos ônibus monobloco, sendo o modelo O321 o primeiro fabricado. Assim, a empresa não só fornecia chassis para as encarroçadoras, como também faziam ônibus inteiros. Na Europa, os modelos bicudos foram todos substituídos pelos famosos modelos semi-avançados, também conhecidos como Kurzhaber, vindo em diversas configurações. Havia modelos com faróis nos para-choques, modelos com faróis mais baixos em relação ao modelo normal, opções de rodas raiadas, tração total, enfim, a linha era muito ampla.
e em 1960 inauguraram uma grande fábrica em Wörth am Rhein, no estado da Renânia-Palatinado, fazendo divisa com a França. A maioria dos comerciais passaram a ser feitos nessa planta para o mercado europeu. Em 1963, lançaram o LP 1620, um modelo de cabine avançada com linhas mais retas, e seus faróis passaram a vir no para-choque, e estreou o novo motor OM3556 de 11,6 litros, que vinha com 4 válvulas por cilindro e potências de até 230 cavalos. A novidade da cabine semi-avançada veio ao Brasil em 1964, já usando a nova nomenclatura, o L1111, com motor de 6 cilindros e 110 cavalos. Logo, o modelo cairia ao agrado do público brasileiro, e suas vendas logo dominaram o país, a ponto de ser considerado o Fusca dos caminhões. Em 1965, lançou na Europa o LP608, o novo leve de cabine avançada que possuía linhas mais retas como os irmãos maiores. E no mesmo ano também surge o ônibus O302, que foi projetado para viagens tanto urbanas quanto rodoviárias, e tinha linhas muito modernas para a época, se tornando um modelo muito popular na Europa. Nessa época, a Mercedes já tinha uma excelente reputação, tanto nos caminhões e ônibus quanto nos automóveis e motores, e tinham fábricas e representantes em diversos países no mundo, inclusive no Brasil, que já dominava as vendas no setor de ônibus urbanos e rodoviários e na fabricação e fornecimento de motores diesel. Já nos caminhões, a empresa estava crescendo gradativamente e já ameaçava a liderança da Ford e da Chevrolet. Em 1969, lançaram a versão melhorada L1113, que vinha com o novo motor OM352 com injeção direta e potência de 130 cavalos. Nesse mesmo ano, a empresa conseguiu a liderança no mercado brasileiro também nos caminhões. A liderança só seria ameaçada e tirada mais de 30 anos depois. Ainda no ano de 69, é lançado na Alemanha o L608D. Ao contrário dos modelos leves anteriores, ele vinha com cabine semi-avançada. Em 1970 é lançado o L316D, um caminhão leve para o uso urbano que também estava disponível na versão van. Na verdade, esses comerciais eram chamados de Matador ou Série F, que eram fabricados pela Hanomag Henschel, empresa comprada pela Daimler-Benz. A partir dos anos 70, a empresa desenvolveu motores em V para seus caminhões pesados, com a família OM400, que vinha até na versão V10 de 15,9 litros e potência de 320 cavalos. Enquanto isso, no Brasil surge o caminhão leve 608D em 1972. Logo se tornou outro grande sucesso da empresa e liderou as vendas dentre os modelos leves em pouco tempo. No mesmo ano, a empresa volta a ingressar no ramo de tratores agrícolas com o modelo MB Track. Os tratores usavam Unimog como base, mas poderia vir com motores maiores, inclusive tendo versões de 6 cilindros. A partir de 1973, começam a disponibilizar a linha NG de caminhões, que é a sigla para New Generation, ou nova geração em inglês. Suas linhas eram bem modernas para a época e vinham com maior espaço interno e conforto para o motorista. A linha toda, composta por modelos de cabine avançada, se estendia de modelos leves a pesados. No ano seguinte é lançado o ônibus O303, dotado de linhas mais retas e vinham com motores em V, incluindo até a versão V10. Em 1975, os motores OM352 fabricados no Brasil passaram a contar com a força do turbo, chegando aos 156 cavalos. A filial brasileira estava testando o turbo na linha OM355, sendo que o motor passou a equipar a linha 1924A. E foi tão bem aceito que também passou a equipar os caminhões na Alemanha. Em 1976, lança a versão 424 do Unimog, sendo um modelo de linhas mais retas e modernas, vindo com faróis no para-choque, e lançaram o 425, um modelo mais pesado, podendo vir com motores de 6 cilindros. Em 1977 é lançada a linha Leve T, que podia vir tanto na versão picape quanto van, com diversas capacidades de carga diferentes, e seus motores poderiam ser tanto a gasolina quanto a diesel. O veículo fez bastante sucesso e foi vendido por diversos países no mundo. A partir de 1980, a Mercedes-Benz melhorou seus motores em V com a nova série 420, sendo o OM421 V6 de 11 litros,
o OM422, um V8 de 14,5 litros e o OM423, um V10 de 18,3 litros, com potências de até 360 cavalos. Em 1982 lançam o LK709, um caminhão leve de cabine avançada com potência de 90 cavalos, sendo o primeiro produto do facelift denominado de 674, com linhas mais retas em relação ao modelo anterior, e também se estendeu para a linha média. Lançaram no Brasil em 1984 o modelo O370, com linhas muito modernas para a época. Mas os caminhões ainda continuavam sendo os Kurzhauber dos anos 60, que só teve um facelift com 4 faróis quadrados e nova grade que ganhou o apelido de cara preta. Na Europa, é lançada a nova linha SK de modelos pesados com nova cabine, e os motores V10 saem de linha, sendo substituídos pelo OM442, um V8 de 14,6 litros equipado com sistema biturbo, que equipou o 1948S Powerliner, cuja potência chegava a 480 cavalos, sendo o caminhão mais potente do mundo em sua época. Finalmente, em 1989, os modelos brasileiros passaram a ver com uma nova cabine, inspirado nos modelos da Freightliner, fabricante norte-americana que foi comprada pela Daimler-Benz em 1981. Porém, a frente do modelo tinha personalidade própria. Em 1991, a Mercedes para de fabricar os tratores MB Track, mas a empresa alemã Werner Forstechnik continuou a comercializar os tratores sob licença e passaram a ser chamados de WF Track, e são fabricados até hoje. Em 1992, lançaram o modelo 408 e 418 do Unimog, com uma nova frente e cabine, mas suas habilidades no off-road continuavam as mesmas que o consagrou. Nessa mesma época, os pesados nacionais finalmente estavam modernizados e caíram no agrado do público, principalmente o 1935 e o 1941, que tiveram ótimas vendas. Em 1994, lançou na Europa o 1853, com motor V8 de 530 cavalos, se tornando um veículo muito valente para grandes cargas. No mesmo ano de 1994, a filial brasileira lança o modelo O400, porém se tornou o último monobloco fabricado pela empresa. A linha seria descontinuada em 1996, mas a fabricação de chassis continuava a todo vapor. Em 1995, lançam a nova linha de leves Sprinter na Europa e logo conseguiram substituir com sucesso a linha T. Nesse mesmo ano, lançam o Actros, o novo pesado da Mercedes-Benz com cabine totalmente nova e vinha nas mais variadas potências. No mesmo ano surge a série 409 do Unimog, também conhecida como Mini Unimog por conta de suas dimensões compactas, sendo um veículo vocacional amplamente utilizado na limpeza pública. Em 1998 lançaram a nova linha de caminhões leves e médios Atego, vindo com nova cabine e linhas que acompanharam o Actros. No Brasil surge o 1938S, o primeiro cabine avançada pesado desde a descontinuação da linha LP no início dos anos 70. Na Europa também surge o Econic, um vocacional para a coleta de lixo dotado de cabine baixa e exclusiva do modelo. Ainda em 1998, a empresa faz aliança com a fabricante norte-americana Chrysler e decide aumentar sua participação no mercado norte-americano, surgindo assim o grupo Daimler Chrysler. E no ano 2000, compra a fabricante de caminhões Western Star e a fabricante de motores Detroit Diesel. Em 2001, lançaram mais um modelo pesado, o Axor, sendo designado mais para distâncias curtas e médias. Em 2002, surge o Actros 4160 com motor de 598 cavalos, sendo indicado para cargas indivisíveis. Em 2003, surge no Brasil o modelo Acello, também chamado de Acelo, sendo o primeiro caminhão da empresa a ser totalmente desenvolvido no país. O modelo leve com cabine avançada logo passou a ser exportado para diversos países. Nesse ano, a linha pesada europeia passou por facelift com um novo conjunto de faróis e nova grade. Em 2008, lança o Zetros, um caminhão com tração total feito para trabalhos em terrenos difíceis. O modelo bicudo é usado por diversas forças armadas pelo mundo, mas também está disponível para o público civil.
Em 2011 lança a nova geração dos pesados Actros, vindo com uma cabine totalmente nova e moderna e disponível em diversas configurações de chassis e motores, sendo mais potente o modelo 4163, com potência de 625 cavalos. No mesmo ano, o modelo bicudo brasileiro ganhou o nome de a-tron, sendo um dos últimos nessa configuração comercializados no país. Em 2013 lança na Europa o Antus, um modelo médio pesado que segue as linhas do Actros e também tem uma ampla linha de motores chegando aos 394 cavalos dependendo da versão. E também lança o Arox, destinado para trabalhos pesados e severos como nos canteiros das mineradoras. E ainda reestilizaram o Atego, que agora era a linha leve e média da empresa. Ainda em 2013 lança a nova geração do Econiq, denominado de 2, com cabine totalmente nova. E no ano de 2021, se fecha uma página na história dos caminhões brasileiros quando param de fabricar o a-tron 1635, que era o último modelo bicudo que estava disponível no Brasil. No entanto, a Mercedes-Benz ainda fabrica um bicudo, que é o Zetros, um dos últimos nessa configuração na Europa. No Brasil, apesar de ter perdido a liderança absoluta para os caminhões Volkswagen nos anos 2000, a empresa ainda lidera no segmento de chassis para ônibus e é uma das fabricantes de comerciais mais respeitadas do país. Na Europa, a empresa ainda fabrica seus famosos ônibus, tendo os modelos urbanos Citaro, que pode vir até com motores elétricos, a linha de ônibus articulados Capacity, Enduro, um modelo robusto designado para transporte nas áreas rurais, e o modelo rodoviário Turismo, que pode vir com motores de até 456 cavalos. A nível mundial, a Mercedes-Benz é a maior fabricante de caminhões do mundo, fazendo em média mais de 400 mil exemplares ao ano, e a reputação da empresa nos veículos comerciais é tão boa quanto nos automóveis, sendo uma das fabricantes mais respeitadas do planeta. Então, pessoal, já andaram ou trabalharam no Mercedes? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo. Assim eu peço para que deem um like e compartilhem. E eu me despeço ao ronco de um Mercedes-Benz. Até logo e fiquem com Deus!